Pessoal, hoje eu vou entrevistar um dos meus grandes ídolos. Eu gosto de chamar de ídolos as pessoas que trabalham bonito, trabalham bem e que fazem o trabalho com muito amor e dedicação. Eu estou falando do fotógrafo Ian Costa, que está aqui do meu lado, que simplesmente vai nos contar como é que ele se descobriu dentro da fotografia e vai nos contar histórias que esse cara já fotografou centenas de artistas, de pessoas comuns, enfim. Ele, para mim, me desculpe o resto dos fotógrafos do Rio, para mim, Rio de Janeiro, ele é um dos melhores fotógrafos do Brasil. Obrigado. Também faz trabalho para São Paulo, então o Ian Costa é um amigo querido e é uma pessoa que eu admiro muito pelo trabalho. Bem-vindo, meu amigo! Que prazer! Fala, Luiz. Fala, pessoal da Portfólio, tudo bem? Pois é, todo mundo mandando abraço aqui, mandando beijo para você, porque todo mundo adora você. Principalmente quando você fotografa, quando você faz as fotos que são imperdíveis. Estou precisando fazer fotos para vocês. Inclusive, estamos para marcar aí fotos agora na semana que vem, né, Luiz? Se Deus quiser, eu estou louco para botar foto sua. Ian, vamos começar lá atrás? Como é que foi que você se descobriu fotógrafo? Ou você já tinha alguma coisa? Como é que você entrou no mundo da fotografia, né? Para fazer esse trabalho artístico tão bonito que você faz, cara. Conta para mim. Luiz, vamos lá, Luiz. Eu sou filho de fotógrafo, né? Eu sou filho de uma atriz com um fotógrafo. Minha mãe foi modelo e atriz. E meu pai sempre foi fotógrafo, desde os 15 anos de idade. Os dois são mineiros. Meu pai de Santo Antônio do Monte, que é uma cidade bem pequena, minha mãe do Cerro. E vieram para o Rio de Janeiro quando casaram, lá no 78, 79. Então, eu nasci nesse meio, na verdade. Eu já nasci no meio dos equipamentos. Meu pai sempre fotografou em casa e depois em estúdio. Então, para mim, foi uma coisa natural. Eu não tinha muito como escapar disso. Meu pai é um fotógrafo. Ian, a sua casa vivia cheia de artistas, né? Sim. Sempre convivi com artista. Minha mãe é uma atriz, então sua mãe é atriz? Trabalhou na Globo muito tempo, lá nos anos 80, e depois foi uma atriz de cinema internacional, fez filmes internacionais e tudo. Eu vi, maravilhoso. Meu pai é um fotógrafo de publicidade que acabava juntando atores e comunicadores, então eu sempre estive nesse meio, sim. E esse meio foi te levando, na verdade, né? Foi te carregando. Você pensou em ser outra coisa antes de ser fotógrafo, Ian? Pensei. Eu estudei numa escola tradicional aqui do Rio, Colégio Padre Antônio Vieira, que forma advogados. E eu estudei direito até o 4º ou 5º período, mas eu não era um grande estudante de direito. Percebi que era melhor. Eu já ganhava dinheiro com fotografia, e aí eu acabei decidindo ser fotógrafo mesmo. Bem, perdemos um advogado, mas ganhamos um excelente artista, né? na arte de fotografar, um artista imbatível. E você lembra qual foi a sua primeira fotografia profissional? Lembro, com o nosso amigo em comum. O Marco Antônio Ferraz, que é um produtor de moda, que é meu amigo do Luiz. Ele Diga-se de era passagem, editor. Ele é excelente diretor de arte. Exatamente. É um amigo querido que eu tenho até hoje, e ele era editor da revista Manchete, da revista Desfile da Manchete. Era a revista de moda do grupo do Bloch. E ele era editor dessa revista, e ele me convidou, porque eu já estava fotografando, eu já fazia assistência para muitos fotógrafos, né? Desculpa, chutei aqui a mesa. Eu já fazia assistência para fotógrafos internacionais, porque o estúdio do meu pai, os fotógrafos alugavam tanto equipamentos quanto o estúdio, então eu já estava envolvido, já clicava alguma coisa ou outra, mas muito pouco ainda. E estava nesse dilema ali entre a advocacia e a fotografia, e ele falou, não, você tem que fazer, você vai fazer. E foi meu primeiro ensaio, foi na revista Desfile. Então foi, sei lá, 20 Foi com modelos, né? Foi com modelo, foi na moda. Eu já estreiei fazendo moda. E você lembra do primeiro famoso?
primeiro famoso não era famoso ainda. Meu primeiro famoso foi a Fernanda de Freitas. Olha, que Fernanda de legal. Freitas, ela estava iniciando a carreira de atriz, ela já era modelo. O Ike Cruz, que era o empresário dela na época, era meu amigo e amigo do meu pai, vivia aquele mundo ali todo, me pediu para fazer um book para ela. E foi logo depois desse ensaio aí, eu fiz o primeiro book para Fernanda de Freitas e logo depois ela já fez um papel gigante numa novela, já estourou. Então ela já era atriz, mas não era famosa. E com uma veia cômica maravilhosa, a Fernanda de Freitas. Exatamente. Né? Eu acho que ela fez uma querida, uma amiga também. Eu acho que ela fez Tapas e Beijos. Espetacular. Isso, Tapas e Beijos, fez, E aí foi seguindo, né? Aí não teve jeito, você foi... Fiz bastante moda depois disso. Eu iniciei fazendo moda, né? Fiz praticamente todas as marcas que tinham no Rio de Janeiro, algumas nacionais também, mas o Rio de Janeiro era nacional, né? Então as marcas estavam aqui, ainda estão. E fiz aí cara, 10 anos fazendo moda direto. Fiz revista, fiz tudo que fazia parte daquele meio. Eu iniciei, a foto ainda era analógica, né? A gente estava na transição para o digital. Eu lembro meu primeiro catálogo, eu fotografei em digital e analógico. Foi para uma marca que já não existe mais, Cláudia Simões. Minha amiga querida. Também, adoro. Eu só não sei mais. Você sabe que ela é capixaba? A marca, sei. A marca existe, mas a marca virou uma marca ela transformou, se eu não me engano, em coisa para casa, em tecidos ainda, mas mais, acho que, cortinas, almofadas, eu acho, tá? Posso estar falando besteira aqui. Me desculpa, Cláudio, se estiver falando besteira. Acho que sim. Mas acho que a marca migrou para esse mercado. A marca ainda existe, mas ela era uma marca forte de fashion aqui do Rio. E eu fiz esse meu primeiro catálogo com Annelise Schreger, com a Annelise só. Já era uma top model na época. A Cláudia foi um sucesso, arrebentava no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, Ian, na verdade, mais até do que São Paulo, não sei se eu estou falando uma grande besteira, mas o Rio de Janeiro, porque quando a gente migrou, foi para o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro fervilhava. Ele fervilhava, borbulhava. As pessoas saíam de São Paulo para ir para o Rio. Eu me lembro que Tufi, do EC, fez um super evento no Rio de Janeiro de lançamento da Zump. Zump não, era Fórum, né, Tufi? Fórum. E ele fez um super evento. Enfim, eu estava lá e as pessoas... São Paulo já tinha São Paulo era uma coisa mais um tanto quanto fechada. E isso em todas as áreas, que como eu trabalho em todas as áreas, sociedade, moda, cultura, enfim, em todas as áreas era muito fechado. Agora o Rio, meu Deus, que festa era o Rio. Né? O Rio tem ainda, né? A Rede Globo é aqui, e isso acabava tornando aqui um grande polo de cultura. Então os atores estavam aqui, os comunicadores estavam aqui, tinham residência aqui. Então acho que as marcas tinham que vir para cá, mesmo na propaganda quanto na moda, as coisas eram muito executadas aqui, principalmente por conta desse polo de cultura que acho que a Globo capitaneava isso, e capitaneia até hoje, mas as pessoas tinham que viver aqui, né? Hoje em dia muito comunicador mora em São Paulo, ator também, e nessa época não era assim, né? Anos 80, 90, até o início dos anos 2000 não era assim. Não, se quisesse fazer sucesso tinha que ir para o Rio. Né? E acho que ainda até hoje, porque eu vejo muitos amigos atores indo para o Rio, talvez mesmo por causa da Rede Globo, que é ainda uma grande, né? Um grande lugar para uma grande emissora para que você mostre seu trabalho. Nós ainda temos a Record também está aqui, né? O polo deles de produção é aqui. Então os dois principais polos de audiovisual são no Rio. Eu não sei se Netflix e outras plataformas de streaming, que graças a Deus a gente tem, e felizmente, como diz minha amiga Mila Krishnan, bendita seja HBO, Netflix, porque hoje o ator, né,
E até vocês, até o fotógrafo e até a gente, como jornalista, a gente tem mais oportunidade. Agora, o Rio ainda é aquele lugar que mistura trabalho com diversão, com uma certa loucura. O carioca é meio louco, me apaixona nisso, porque o carioca ele é meio louco, ele tem ele é um relaxado elegante. Você está entendendo? Tem aquela coisa do praiano, né? Da cor, da A cidade brasilidade. convida, né? A cidade convida. É uma cidade muito bonita, literalmente é uma das cidades mais bonitas do planeta, com certeza. Tem muitos problemas de violência, de desigualdade social, mas acho que o Brasil inteiro vive isso. Aqui também tem. E no Rio tudo se potencializa, então isso também é potencializado aqui, mas a beleza também tem um potencial aqui incrível, então você fica meio inebriado pela cidade. Acho que tem isso, né? Você está aqui, você está sempre meio... Você anda na rua, num trânsito, tem uma pedra gigantesca na sua frente no trânsito, tem uma luz diferente. É um clima, é uma cidade um balneário, não deixa de ser um balneário, então tem isso. Mas tem a parte da criatividade envolvida, é um balneário criativo. E eu estava conversando com você sobre as grandes estrelas da sociedade, como grandes estrelas que se tornaram mundialmente conhecidas, como Carmen Marinho Veiga, e Ricardo, Gisela e Ricardo Amaral, grandes amigos, queridíssimos, e, enfim, essa gente descolada, hypada, que esse termo não existia, sempre foi Rio de Janeiro. O São Paulo tem coisa mais fechada, mas o Rio de Janeiro sempre foi hypado. E aí, entrando no nosso trabalho, eu acho que toda essa modernidade, todo esse pique que o Rio tem, nos deu possibilidade. Acho que para você, para mim também, porque eu fui muito feliz. E acho que para você, porque você pegou no auge tudo fervilhando, né, cara? Sim, como eu te contei antes aqui, eu já nasci nesse mundo, né? Nessa coisa da cultura, da arte. E, então não tive como escapar e estava no lugar certo na hora certa. Também teve isso, né? Assim, por isso eu consegui fotografar grandes modelos e atores e pessoas importantes, porque também você está no lugar certo na hora certa, muito pela influência do estúdio do meu pai, que era um estúdio muito grande, que eu conheci outros fotógrafos, eu não fiquei só no mundo do Aderi Costa, que era o meu pai, que é meu pai ainda, mas eu conheci outros fotógrafos internacionais e nacionais de expoência, né? Então eu trabalhei, vi outras linguagens e tal. Acho que tem a ver com isso, né? Meu pai criou um polo ali e eu estava dentro disso, então foi inevitável que eu vivesse esse momento aí. Essa convivência com fotógrafos internacionais, até modelos, né, internacionais, até você fotografou a Brenda Costa para Portfólio, e essa convivência, indo um pouquinho mais para trás, essa convivência se torna um aprendizado, né, Ian? É bom porque assim, eu entendo um pouco desse mundo, sei o quanto ele é cruel também, consigo entender o quanto é difícil você se destacar nesse mundo. Então, assim, as pessoas tendem, né, quando você não faz parte do mundo, você acha, ela é famosa por algum... Não, normalmente tem muito trabalho envolvido, muita renúncia, né? Essas meninas que viram top model, a gente está falando de top model aí, a Brenda, por exemplo, uma menina surda-muda, que enfrentou... Imagina você surda-muda, criança, porque você tem 12, 13, 14... Agora mudou um pouco, mas nessa época você iniciava a carreira com 13 anos de idade, ou ter que enfrentar grandes fotógrafos que não entendiam a sua fala e se comunicar e se colocar, entender todo esse universo. Estamos falando especificamente da Brenda, mas podemos falar da Gisele também, que viveu isso aí, né, era uma menina, todas essas. Então, eu acho que eu tenho uma leitura desse mundo muito particular, porque eu estava inserido nele e eu não me deslumbro com ele também. Eu entendo que o tempo dessas pessoas é precioso, eu sou uma pessoa que respeita muito o tempo do artista, das outras pessoas, então ajudou muito estar inserido, com certeza. O que acontece, eu sou muito sincero, você sabe disso, e eu gosto de falar de determinadas coisas. O que acontece
quando o fotógrafo se deslumbra e se deixa contaminar, porque você nasceu no meio que tinha artista, que tinha fotógrafo, tinha coisa, tudo ali, muito fácil e muita coisa. Mas acontece também que existe o tal do posicionamento pessoal, né? E eu vejo muito em você isso, Ian, que você tem um posicionamento pessoal, não se deslumbrar mesmo, porque tem muita gente que nasce no meio de se deslumbra mesmo. E eu acho que quando o cara, achismo, eu acho que quando o fotógrafo se deslumbra, se torna aquela estrela chata e difícil de conversar, eu acho que o cara se perde. Eu acho que o talento vai embora, o talento larga. Os fotógrafos há 20 anos atrás, que foi quando eu comecei, 30, 20 anos atrás, eu comecei há 20 e poucos anos, eles eram mais poderosos, eles tinham um poder maior sobre todo o universo. Então, o fotógrafo era quase o produtor executivo do trabalho, independente se fosse de moda ou de... E isso foi mudando, até graças a Deus. Então, assim, o fotógrafo que é estrela, o fotógrafo que quer... ser perfeccionista é bom, mas tem um limite, porque o tempo da outra pessoa, da tua equipe, está envolvida. Então, querer fazer daquela foto a sua foto da sua carreira, acho que tem casos, óbvio, você pode exigir isso em alguns momentos, porque está envolvido, mas especificamente entre a nossa parceria aqui, né, Luiz? Eu vou lá fotografar uma atriz na casa dela, ou, sei lá, fiz algumas coisas para você, eu não posso passar uma tarde inteira fazendo... Sabe, assim, não é respeitoso com ela. Ela tem outras coisas e ela já gastou um tempo te dando uma entrevista e tal. Então, eu tenho que ser objetivo, saber o que eu quero fazer ali, saber qual é o meu limite de tempo, saber até onde eu posso exigir daquela pessoa para cada caso, né? Também saber o quão é importante para ela essa capa e aí o quanto ela vai te doar para isso. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fiz a capa do Milton Cunha com você, que estava uma véspera de viagem. Me cedeu... Ele é muito doido. Ele é uma pessoa agitada e que ele não vai esperar 8 horas para fazer uma capa, 5 horas dentro da casa dele. Eu tinha que fazer isso em 1h30, 2 horas, entendeu? E convencer ele a fazer uma coisa mais legal do que o que ele queria só, porque ele tem uma imagem que ele está acostumado a passar e a gente buscou... Eu queria fazer até mais do que foi feito, você sabe disso, mas busquei uma intimidade dele que ele não mostra normalmente. Ele é sempre aquele cara divertido, que faz aquela mão e pronto, e não, eu consegui. Perguntei para ele o que ele fazia. O que você faz? Milton, qual é essa? Eu gosto de molhar minhas orquídeas. Eu falei, então vamos fazer foto molhando orquídea, cara. Genial isso. Isso é você, não é você que eu vejo no jornal. Não é você que eu vejo no carnaval. É você de verdade. Eu queria ter feito mais, queria descobrir onde ele comia coxinha de galinha no bairro. Não deu tempo por conta da viagem, então é isso que eu estou falando. Assim, eu poderia ter insistido mais ali? Poderia. Mas, pô, não entrar no tempo do cara, não ia atrapalhar, sabe? Assim, tem que medir. Isso é importante. Isso é muito importante. E você falou em fotógrafos 20 anos atrás que se tornaram nomes, grandes nomes. Alguns continuam bem simples, outros não, já se colocaram num altar assim, inacessível, mas alguns continuam bem acessíveis. O que eu acho isso muito bacana, manter essa sua acessibilidade para as pessoas, né? Mas aí vai a pergunta: a melhor foto é sempre a que vem? É sempre a próxima, porque você pode fazer melhor, né? O fotógrafo tende a ser perfeccionista, tá? E eu, como eu sou um cara rápido e que não gosto de perder tempo, fico lutando entre o perfeccionismo e o tempo, é uma briga interna minha. Às vezes, depois que eu termino, que eu guardo tudo na bolsa, eu falo, putz, eu devia ter feito mais um clique com essa luz aqui que eu vi agora, com alguma coisa. Mas eu aprendi a ser prático também e não ficar me culpando depois. Então, é uma decisão. Você sempre quando eu falo, isso? acabou... Puxa, podia ter feito isso. Eu cliquei agora, semana um monte de coisa aí, todo final de cada foto eu guardava, porque eu também queria respeitar o tempo dos outros e falava, eu devia ter feito mais uma, podia ter feito isso aqui, mas aí eu jogo para a próxima, entendeu? Então, na próxima eu não vou deixar passar, eu vou aprendendo, cara, eu ainda continuo aprendendo, mesmo depois de anos fazendo.
A vida é assim, um eterno aprendizado. Senão, eu sei que é frase feita, frase de botequim, mas é um eterno aprendizado. A vida não tem jeito. Por exemplo, uma pessoa que nunca foi fotografada, nunca teve nenhuma relação, como é que você faz para que essa pessoa, esse cara, essa menina, comece... Porque eu acho, eu vejo, eu tenho umas viagens assim, eu acho que é uma relação da pessoa namorar a câmera, da pessoa ali se mostrar. Porque câmera, eu acho que a foto ela diz tanta coisa. Ela disse, pô, esse cara não estava bem, pô, essa pessoa não estava bem nesse dia. Então, como é que você conquista? Como é que sua câmera, não você, sua câmera conquista o modelo, ou a modelo? Tem pessoas que são naturalmente nasceram para isso, tá? Tanto que eu falo que ser modelo não é uma profissão, é um dom. O cara, quando é modelo mesmo, é aquele cara que você olha e você sabe, acabou, você apontou a câmera, acontece alguma coisa que não é o que você está vendo a olho nu, lá dentro da câmera tem uma coisa que ele fica perfeito e funciona. Tá? Bom, ponto pacífico isso, quando uma pessoa comum, que não está acostumada a vir fazer isso, aparece, ela pode ter esse dom e não saber, que para mim facilita muito o meu trabalho, mas quando não é essa uma realidade daquela pessoa, eu tenho que arrancar alguma coisa a mais, eu tento me colocar numa situação inferior àquela pessoa. Eu me coloco de uma maneira... Eu passo confiança, eu mostro que eu sei o que eu estou fazendo, mas eu não me imponho àquela pessoa. Eu deixo... Acho que tem que vir dela, entendeu? E, lógico, com pequenas palavras. Eu sou um cara que dirige o modelo muito, mas eu dou pequenos toques. Eu não fico mandando, eu quero esta pose aqui, assim, com o cotovelo assim, você vai fazer assim, a não ser que seja publicidade, que aí você precisa disso e tal. Eu tendo aí com pequenos toques, e você fala, olha, dá um sorriso, mas não tanto, uma leve simpatia, pode abrir o olho, o queixo. Vai dirigindo, ela vai vendo que você está controlando ela ali, vai um morde-a-sopra, né? Você fala uma coisa, mas sem se impor demais, porque isso assusta. Quando a pessoa não tem a intimidade, se você é mandão, eu acho, né? Isso é como eu faço. Eu tento ser um pouco menos. Eu tento, por favor, olha, você consegue fazer assim? E mando refazer muitas vezes. Então, as pessoas tendem, quando não são acostumadas, a fazer um sorriso falso, né? Fica aquela coisa, sei lá. Eu falo, desfaz e solta a boca um pouco, faz de novo, do zero, reconstrói o sorriso de novo, ou a pose, ou o olhar, ou a situação. É tentativa e erro, insistência e tato com a pessoa. Não é difícil, não. É mais paciência. E eu acordo, eu adoro minha profissão. Eu acordo, se eu tiver entrevista todo dia, para mim é maravilhoso. Enfim, como é que é vocês, fotógrafos? Tem um dia que cansa, porque tem um dia que eu falo, cara, eu não quero ver mais ninguém, eu não quero entrevistar ninguém, pelo amor de Deus. Eu tenho esse dia? Tem, Luiz, tem. Tem bastante esse dia, mas tem uma lenda aí de que o fotógrafo é o cara que clica o tempo todo. E clicar é 10 a 20% do tempo do fotógrafo. Tá? Posso te garantir, quem acha que quer ser fotógrafo aí, que está vendo a gente, o fotógrafo. Fotografia é clicar a pessoa um pequeno pedaço do seu dia. Né? Você tem uma pré-produção para aquela foto, você tem a pós-produção daquela foto. Você tem... É um trabalho como qualquer outro, uma empresa. Você tem emissão de nota, você tem que varrer o chão, aqui eu estou no estúdio, você tem que varrer o chão, você tem que limpar o ar-condicionado, você tem que pagar o condomínio, é uma vida normal. Assim. Então, o clique é um pequeno espaço. Por isso que você tem que estar muito organizado para não perder tempo também ali, né? Porque eu falo do tempo. Aquilo tem que ser objetivo, você não chegar na hora errada, com o clima errado, com a luz errada, Você tem pouco tempo clicando. A maior parte do tempo é fazendo o básico que qualquer profissão precisa. Então, o fotógrafo tem que estar preparado para isso. Assim. E cansa mesmo assim. Um dia que eu não quero vir. Ontem, por exemplo, eu não vim ao estúdio. Fiquei fazendo tudo de casa, porque era um dia que eu precisava organizar coisas. Eu estava entregando publicidade, eu estava emitindo nota fiscal, eu estava vendo coisas de condomínio do estúdio, coisas que eu tenho que fazer, um problema que eu estou com a internet. A vida é dinâmica e dura. É igual a relação com o ser humano, eu acredito, né?
Porque tem dias que você não está a fim de se relacionar com a câmera, meu Deus. Eu também tenho dias que eu não estou a fim de me relacionar com nada que seja escrever, com nada. Eu tenho que tirar um dia. Eu já tirei dias, confesso para você, eu já tirei dias né? Não, hoje eu não vou fazer absolutamente nada. Eu vou ficar deitado na cama assistindo uma série, um negócio, uma novela, sei lá o Eu que vou passar. falar uma coisa para o seu público. Eu falo com ele nesses dias. Eu ligo para ele. Eu sei esses dias que ele está falando é verdade. Eu ligo para ele, perturbo ele, ele me conta. Pô, aqui eu não aguento mais, eu quero ficar aqui na minha cama. Hoje eu não vou fazer nada, e eu não quero nada com a vida. É verdade, você está falando a verdade. Mas não é. A gente não tem horas que a gente não quer fazer absolutamente nada disso. Vamos falar de projetos. Você voltou com a corda toda, começou com um podcast, não quero mais podcast, eu quero isso. Não, eu comecei, deixa eu explicar essa história. Eu comecei com um podcast com uma amiga minha que me convidou, na verdade, foi um convite mútuo, a gente queria fazer uma coisa junto, e ela começou com a ideia, então eu fiz uma temporada inteira do podcast Brownie, com a Ana Campbell, que é uma amiga, uma fotógrafa de outra área, ela faz retrato e evento, então a gente achou interessante essa fusão da moda e publicidade com retratos e eventos infantis e coisas, e para falar sobre tudo de fotografia. Funcionou, mas eu saí do projeto, que é uma quantidade de tempo que te toma, que eu estava com esse projeto, que é onde eu estou hoje. Eu estava para abrir o meu estúdio. Eu tenho um estúdio aqui na zona portuária do Rio. É um pequeno estúdio, é um ateliê de fotógrafos, pode dizer, não é nada suntuoso, nem nada gigantesco, mas é um lugar para eu poder fotografar à vontade, porque eu estava desde a pandemia sem ter onde fotografar, né? O estúdio que eu usava, que é o estúdio do Aderi, que é meu pai, é um estúdio de aluguel e que está sempre lotado. Então, cada vez, graças a Deus, um espaço entre, né, para você poder usar entre os clientes que pagam caro. Principalmente porque lá grava alguns programas de TV, né? Inclusive, Lady Night. Porta dos Fundos. Porta dos Fundos faz o Greg News grava lá, alguns sketches do Porta gravam lá. Mas, fora isso, cinema grava lá. Ele tem um estúdio de cinema, além de 3 estúdios de fotografia. Lá dentro desse complexo, chama Estúdio do Cais, é aqui próximo, 400 metros daqui. E eu criei um espaço para eu poder fazer retrato, que é o que eu faço mais, que é isso que eu faço para você, que eu faço. E quando eu tenho uma publicidade maior, eu alugo lá, e aí faz sentido e tal, e tem um espaço maior e tal. Mas eu fiz um espaço aqui para mim, e aí por isso eu saí do podcast, porque eu estava terminando a abertura desse lugar aqui, e começou a me consumir muito tempo lá, e aqui também eu tomei uma decisão e começou a não fazer sentido para mim estar toda semana gravando, 2, 3 vezes por semana gravando episódios. Ela continua nessa batida, ela está no episódio 50, 40 e tanto já. Eu não tinha como estar ali todo 3 vezes por semana, estudando pauta e fazendo pauta, e você sabe disso, a gente conversou. Principalmente... Optei pelo estúdio porque é a minha realidade, é a minha fotografia, é o que eu faço. Eu sou fotógrafo de estúdio, aprendi, nasci, como eu contei aí já nesse tempo que a gente está falando, nasci dentro de um estúdio, então isso aqui é o que eu comando, é o que eu coordeno, onde eu me sinto em casa. E também eu acho interessante você estar num estúdio assim que é seu, que é... Porque é muito bom ter um pai famosão, mas é muito bom também sair da aba, né? Eu me desvinculei um pouco assim nos últimos anos, porque realmente meu pai é dono de um negócio que não é o meu negócio, é o negócio dele. Sim, meu pai é uma pessoa totalmente de sucesso, diferente. meu pai é um empresário de sucesso, além de um fotógrafo de sucesso. E ele tem outros negócios, são negócios grandes, em que ele aluga equipamentos, ele aluga estúdios para cinema. Então, eu achei que eu estava na minha hora. Minha parada é ser fotógrafo, não é essa. É mais o retrato, é uma coisa um pouco diferente da dele lá. E continuo indo lá. Estava com ele no telefone agora, vou lá na terça fazer um favor para ele. Aluguei equipamento lá para a publicidade que eu fiz essa semana. Continuo, se eu precisar de um estúdio maior, alugando lá, mas eu precisava do meu espaço. Eu precisava poder vir aqui a hora que eu quisesse abrir. Lá não é assim. O Aderi é uma pessoa
cartesiana, controladora, decidida, ele sabe o que ele quer, você já entrevistou, ele já foi capa da sua revista, é um De vez em parceiro quando seu eu converso também. com ele, agora eu não tenho tido tempo, mas ele é um gentleman também, né? E é um artista num nível assim. Ele é um gentleman. Eu nem quero me comparar nunca, porque assim, eu sei que ele é um fotógrafo de um nível artístico completamente diferente do meu, é outra coisa, ele faz outra. Eu acho que é uma outra história, né? Outra história, uma outra sensibilidade, outra coisa, né? Realmente é um ídolo, assim, e um exemplo para mim também. É um cara que trabalha muito, né? As pessoas tendem a ver uma pessoa de sucesso como o Aderi, achar que ele é só um grande artista que tem uma cabeça. Não, por trás, aí voltando aquele negócio, de fotografa há muito pouco tempo e ele tem uma carreira de sucesso porque é muito trabalho. Realmente, lá eu consegui entender o quanto. Por isso eu criei isso aqui, que é um menor, porque eu não quero ter o trabalho que ele tem, a quantidade de trabalho que ele tem. Eu não tenho nem energia né? para fazer o que ele faz, cuidar de 30, 40 pessoas ao mesmo tempo. Não, aqui é eu, um manipulador, um atendente, e é isso, entendeu? E pronto. Acabou, 3 pessoas. E também eu acho que facilita, sei lá, o esquemão dele, que ele tem, é outra história, né? O seu é que junta a arte com a agilidade, com os tempos de hoje. Então, seu pai vem de uma era... Coisa. Inclusive, eu tenho que falar para ele o seguinte, ele me deu um monte de fotos do livro Cais. Sim. E eu vou ligar para ele, porque a Aderi é sempre muito... Eu vou ligar para ele e falar assim, escuta aqui, Aderi, eu não tenho a moral que você tem. Nem todos os artistas me atendem. É um sacrifício para falar. Ele é atendido na hora, eu não. O Ian é atendido, eu não. Eu tenho que... Não, você eu sou, entre os outros jornalistas, eu sou aquele que tem que provar que eu não vou fazer pergunta que vai incomodar, que eu não vou falar de política, que eu não vou falar de vida pessoal. Como é que eu provo isso? É complicado. Não precisa, porque é só ler o teu trabalho que as pessoas veem que você é um cara que veio para somar para os artistas e não para... Você é um colunista social clássico. Ele que fala bem dos outros, e não que vem, não é para falar mal, né? Eu não consigo falar mal. Então, não faz sentido, né? Não faz sentido. Vocês têm uma facilidade imensa de ter esse contato, porque todo artista tem seu lado... Se não tivesse o lado egóico, não seria artista, né? Tem seu lado ego. Então, para ser fotografado é rápido. Agora, para ser entrevistado, meu amigo, é muito difícil. Eu imagino, Luiz, eu imagino. Eu tenho que falar com a Aderi. Aderi, meu filho, você é uma coisa, eu sou outra. Nós vamos ter que... Não, ele arruma para você. Liga para ele que ele liga lá para quem precisar e fala, atende o Luiz, por favor, eles vão te atender. Ou fala com a gente, das pessoas. Meu pai tem esse trâmite muito bem feito. Eu puxei isso dele também. Eu tenho essa parte social bem resolvida. Muito cara de pau também. Acho que tudo é cara de pau, né, Luiz? A gente vive num... Ou você pega o telefone e liga. Ou você... Oi, tudo bem? Sou o Ian Costa, eu estou com um estúdio aqui, eu quero fazer uma foto do seu agenciado. Exato. E aí, se o agente não te dá atenção, você manda uma mensagem no direct, você liga para o artista em si e vai... porque o não você já tem, né? Porque o não para tudo. Para tudo. Não, o que vale é a tentativa. Isso é uma coisa muito importante. Sem milindre. Se você tentar, o máximo que você vai conseguir ou não, o não já está aí. Exatamente. Vamos falar do seu estúdio e projetos. Seu estúdio está num lugar lindo. Eu vi de fotos, mas eu vou ao Rio também em agosto. Você vem em São Paulo em agosto, eu vou ao Rio em agosto. Tem que ver a data para a gente não se... Daí você é aqui, pelo amor de Deus. E eu vou visitar pessoalmente, mas eu vi que tem uma área de verde maravilhosa embaixo. Tem uma coisa... Eu optei, Luiz, por fazer uma coisa diferente do que normalmente se faz, que é um padrão que tem muito na Europa, é uma coisa que são pequenos estúdios em centros comerciais. Estou dentro de não é um shopping, porque não é isso, mas é um shopping de um prédio, vamos dizer assim. Uma loja, só que é uma loja. Uma loja de 50 metros quadrados, com pé direito de 5 metros, essa é a vantagem daqui. Então, é um estúdio para retratos. E esse condomínio aqui chama condomínio Porto Atlântico, é um condomínio onde vai ter o
o Bradesco está mudando para cá, o banco mesmo, um dos Uhum. prédios daqui. Eu tenho aqui dentro, eu não, né? O condomínio, que era tudo meu. Dois hotéis, eu tenho um Ibis e um novo hotel dentro do próprio empreendimento, eu tenho um estacionamento gigantesco para tudo quanto é carro. Tá colado ao Ibis e um novo hotel. O novo hotel, é dentro, é o mesmo prédio. É porque a minha loja não tem prédio em cima, a minha é na parte de trás um pequeno mall que serve a esses prédios. Então tem uma torre de escritórios, uma torre que são esses 2 hotéis e uma torre de laje comercial que vai vir o Bradesco, o Debrecht, né? Tudo está entrando nesse prédio. Que legal. Então eu sei qual é a área, porque na inauguração, na inauguração do Ibis, uma construtora me chamou para ir. Aí eu fiquei um dia hospedado para PC e tal. Tinha até uma vista para o aeroporto, para a pista do aeroporto, muito linda. Eu não sei se agora o seu prédio acabou com a pista do aeroporto. Não, meu prédio, aqui é um empreendimento, são 3 prédios e eu estou no mall desses prédios. Então, uma praça interna. Uma praça interna. Descendo ali. Tá. E é um lugar, assim, que é nesse molde como eu estava te contando. Isso aí lá fora tem muito agora. Funciona, dá para você replicar isso, que é a minha ideia. A minha ideia é, em vez de talvez eu tenha uma loja dessa em São Paulo. Eu consigo fazer no Rio e em São Paulo. Talvez tenha uma loja dessa em Belo Horizonte. Vamos ver. É uma ideia, é um modelo replicável. Essa é a ideia. É um modelo replicável. Ele está falando isso porque eu tenho insistido com ele. Vem para São Paulo, vem São Paulo, vem São Paulo. Não vai acontecer, calma. Me dá mais um ano aí. Deixa eu botar isso aqui para rodar todo dia e aí eu vou... A minha ideia é ter uma coisa similar em São Paulo e ter uma em Belo Horizonte também. Ansiedade de ariano, é assim. Olha só, mas você não tem só o estúdio que está dando que, graças a Deus, está pronto. Eu vi você na luta, na labuta, eu acho isso muito bonito, porque faz parte. Todo esse processo da gente construir é igual mudança de casa para mim. Eu tenho que fazer parte de todo o processo de pintura, não entrego em mão de decorador, de nada. Eu posso ser um desastre como decorador, mas, enfim, o seu lance, eu vi você trabalhando arduamente para que se tornasse possível o seu estúdio. E aí o estúdio pronto, mas eu sei que tem projetos. E a gente vai falar um pouquinho. Vamos lá. Quer que eu fale qual primeiro? Você quer perguntar? Você já sabe mais ou menos. Qualquer um deles, primeiro, é maravilhoso, porque... Tem um que eu não te contei, que, na verdade, tem a ver com a história que você sabe dos NFTs, né? Eu estou montando um projeto, mas ele cresceu do que você conhecia, que eram retratos NFTs com benefícios, né? Sim. No Brasil, o NFT, que é o token não fungível, que é uma certificação eletrônica da foto para dizer que ela é única e sua, é um pouco complicada, porque você dizer... Como é que você vai explicar para as pessoas o valor de um ativo digital numa economia como a nossa? Isso pode se valorizar de acordo com aquela moeda em que aquela foto é baseada. Ela pode ser em Bitcoin, em Ethereum, em Solana. Isso é complicado. E lá fora já tem rolado uma onda de artistas criarem coleções de ativos digitais, fotos, né, ou imagens, ou coisas relacionadas ao mundo daquele artista, e quem compra aquilo tem benefícios. Então, a valorização e a venda no mercado paralelo de NFTs funciona, é legal, isso é uma realidade, mas o interessante para o público é poder ganhar um benefício. Quem vai de... Cara, pensa no que você imaginar. Sentar com aquele artista, ter acesso a ingressos do show dele primeiro, ganhar um livro dele, estar com ele num final de semana. Aí você tem, cara, o mundo, o limite é o universo. É o universo daquela pessoa, né? Então, assim, só que eu vi que eu já tinha te contado desse projeto um pouco, nos retratos, né? Tinha conversado até com você para me ajudar e tal. E eu vi que eu comecei a bater em algumas coisas, e é a parte que você não sabe. Eu estou junto com uma marca que é parceira minha, montando a plataforma para venda disso. Eu cheguei à conclusão de que eu preciso facilitar a compra. O acesso. O acesso para o público comum.
O cara que é fã, vou dar um exemplo aqui, sei lá, vou facilitar, do Matuê, não, eu não tenho nada com o Matuê, estou dando ou da Xuxa, ou do Sérgio Malandro, ou do modelo da Brenda Costa, sei lá. Quem é fã daquela pessoa teria que entrar numa plataforma internacional e ter moedas baseadas em, né, ter, sei lá, Ethereum, transformar o seu dinheiro em Ethereum e comprar através de uma carteira. E a minha ideia é simplificar isso, acabar com isso, você entrar num site onde você faz um Pix e compra aquele ativo digital e eu crio a tua carteira, eu faço toda essa ligação para você. Você não precisa ver isso. O que você quer é o benefício. Você está ganhando muito mais do que o benefício, porque você vai ser dono daquela imagem, aquilo pode se valorizar, você pode revender aquilo depois, mas o que o fã quer é o benefício. Então, eu estou no processo ainda de montagem disso, tá? Estou te adiantando aqui para o teu público isso, mas já bem adiantado. Mas a minha ideia agora é ser dono da plataforma, não só o fotógrafo que executa as fotos. Minha ideia não, é o que vai acontecer. Nossa, que bacana isso. Quer dizer, você deu uma aperfeiçoada no que você já tinha me falado. Eu percebi que dificuldade em venda, né? E aí só fazer por fazer. Eu tenho um projeto em NFT e é difícil vender NFT, eu entendo. E aí, para o público geral, eu acho que essa é a ideia. O cara fazer um Pix lá no site e ser dono daquilo vai ser muito mais fácil. Que fácil isso, né? Você digitou, comprou, e ali você tem, além dos benefícios, existe também o fato de que você pode colecionar, e essa sua coleção pode valer uma grana numa hora de aperto da vida. Eu vou te dar um exemplo básico. Um NFT do Roberto Carlos, cantor. Roberto Carlos é um senhor hoje. Daqui a 40 anos, quanto você acha que vale um NFT do Roberto Carlos? Daqui a 30 anos? Daqui a 20 anos? Eu vou te dar... Vou fazer uma comparação fácil para quem é mais velho. Os cards, eu já te usei essa referência, aqueles cards de jogador de beisebol americano. Que o garoto comprava uma Coca-Cola e trocava a chapinha por aquilo e hoje vale 200, 500 mil dólares. Ou para quem é mais novo, que comprou um card do Pokémon na banca de jornal e um card do Pokémon do exclusivo vale 500 mil dólares hoje. Loucura, isso há 20 anos atrás saía na banca. Então é mais ou menos a mesma coisa. Você está comprando uma coisa pelo benefício, porque você quer aquilo na hora, que era trocar e ter o card, ou ter a foto do artista tal, XYZ, XPTO. Você tem aquela foto, tudo, mas você quer poder jantar com ele, ou poder ter acesso a comprar um ingresso antes, a coisas nesse sentido. Uma área VIP, um espaço VIP. Uma área VIP, um espaço, um call, um vídeo de parabéns, aí um livro autografado, uma noite num hotel junto com o teu ídolo e com um grupo de pessoas que compraram aquilo. Eu vou dar um outro exemplo. Teve um brasileiro agora que foi para o espaço. Vocês viram isso? Você sabe como ele foi para o espaço? Não. Ele comprou um NFT. Eu não sabia desse detalhe. Você comprava um NFT e dentro daquela coleção de 200 NFTs, um era sorteado para ir para o espaço e foi o que ele comprou. Gente, eu não prestei atenção nesse fato e eu acho que eu vi alguma coisa. Gente, essa foi a maneira que a empresa, se eu não me engano, não foi a SpaceX, não foi a outra lá, eu esqueço o nome agora delas todas, que tem um monte agora, graças a Deus. Tem um monte. E ele usou o método de criar uma coleção de NFTs e você comprava o NFT e o NFT selecionado era quem ia para o espaço, era por um número sorteado e foi do brasileiro que foi para o espaço, cara. Ele pagou, sei lá, $1.000, 600 dólares. Não foi uma coisa que ele comprou igual turismo espacial. Ele comprou e foi sorteado. É um NFT com benefício. Ideia genial a sua, porque você está trazendo isso no Brasil e de forma inédita e já registrada, né? Quero avisar aí a todo mundo que se quiser copiar a ideia. Já tem. Não tem como copiar porque já vai sair em pouco tempo agora. Já está. A plataforma, que é o mais difícil, está pronta. E eu fico pensando, Ian, como você pensou nisso? Você teve... Claro que a inspiração veio dos Estados Unidos e de toda a história que você me falou.
Mas trazer isso de uma forma palpável para o Brasil é uma coisa muito louca. Né? Eu comecei a mexer com NFT de um ano para cá, entender um pouco e pensar no mercado, e aí comecei a conversar com muita gente aqui. E um amigo meu, que é um colecionador, que comprava e criava peças também, criou um birô para criar peças em NFT e tal, me deu uma dica. Ele falou: Ian, eu estou meio desanimado, porque vender é difícil. O mercado de NFT é um mercado complicado e tal. E aí eu percebi esse movimento lá fora, juntei com o que eu tenho juntar peças, cara, juntei peças. Um me falou uma coisa, outro me falou uma coisa, outro me falou outra coisa. Então, esse é o caminho que eu acho que isso vai chegar nas marcas, entendeu, Luiz? As marcas vão se interessar mais do que os artistas. A minha ideia é juntar os artistas com as marcas para produtos específicos, entendeu? E tornar os artistas... O artista é bom, né? Porque torna o artista mais acessível, mais perto da gente, mais perto do público. Dá dinheiro também. E é dinheiro, né? Que entra, né? Todos querem, né? Direto para ele, né? Se o projeto é dele, ele é o dono do projeto, não tem um intermediário. Então, eu tenho amigos muito famosos que vão querer fazer fila. Hoje em dia, o mercado dos MCs, então, está uma coisa que... O Luiz é meu amigo. Eu falei para ele já no off que os MCs são um dos que eu tenho mais interesse, porque eles são os que eu acho que tem o fit melhor com isso. Os caras são modernos e tem a ver. A galera deles já entende alguma coisa de criptomoeda, ou pelo menos observa esse mundo. Então, aí se você é um MC, e está assistindo a gente, pode ligar para o Luiz ou para mim, que exatamente. A gente faz a tua coleção de NFT. Que assiste, que trabalha com a gente, aí quando vê assim, olha, amanhã a entrevista com o MC e tal. Amanhã? E quando é que vai sair, quando é que vai sair a entrevista? É muito engraçado como esse mercado, todos eles são muito gentis, não tem o estereótipo dos MCs antigos, assim, que era mais desagressivo, mas, porra, louca, não tem. No final das contas, tudo é um personagem, né, Luiz? É um personagem. E como eu falei aqui antes dos modelos e dos famosos, em geral, tem muito trabalho envolvido, cara. Quando você vê um cara desse, MC Daniel, aí você acha que é só fofoca e sei lá o quê. Estou dando um exemplo qualquer. Pode ser um outro aí. Eu falei do Matuê. Cara, esses caras acordam, vivem num avião, acordam, viajam quilômetro, e fazem shows em boates lícaras no interior. Não é. Tudo é muito. Por isso que eu respeito muito as pessoas que trabalham. E aí, eu tenho amigos de outras áreas. Mas como você virou amigo de tanto MC? Eu falei assim, virando. É muita conversa, porque quando você conversa com uma pessoa e você tem um determinado respeito por ela, pelo trabalho dela, pela história dela, a história desses meninos, eu só conheci um MC rico. Todos passaram fome. Todos. Então, e quando você entrevista, quando você sabe entrevistar, esse tem um detalhe, sinto muitos colegas, mas quando você sabe entrevistar e sabe pegar naquele pontinho dele contar a história, de fazer ele contar a história, ele fez uma terapia comigo e depois falou assim, puxa, mas você é maravilhoso. Aí vira amigo. Então, o pessoal do entende que é de outra área, de sociedade, sei lá, de todas as áreas intelectuais, enfim. Né? Mas, para mim, os MCs são os grandes intelectuais, são os grandes sábios. Do momento, eles estão ligados no que está acontecendo. Eles estão ligadíssimos no que está acontecendo, eles estão ligadíssimos na história aqui em São Paulo, como exemplo, da ZL, da ZN. Então, eles estão ligados, que eles nasceram ali, eles estão ligados em tudo, e estão ligados no mundo rico, estão ligados na Gucci, nos colares de ouro. As marcas agora patrocinam eles, a Lacoste está aí, foi criticada, sei lá o quê,
cagou para a crítica, para os bilionários criticarem. Meu amigo, esse cara é o meu consumidor hoje. Exatamente. Mas o cara da periferia vai ter a blusa da Lacoste? Vai, pô. Aceita, meu amigo. Acabou, é isso aí. Eu tenho amigos, eu tenho amigos, eu me sinto colar de ouro, assim. Aí eu falo, dorme com esse colar, hein? Porque eu vou roubar, se você dormir sem. Eu vou roubar, dorme com esse colar, porque eu vou comprar um apartamento. Mas como eu falei, tem muito a ver com a estética, com o personagem. Às vezes nem é assim no dia a dia. Você sabe que você conhece eles na intimidade. Não é no dia a dia, não. A maior parte dos caras é para te dar entrevista que eles botam, e depois eles estão normais, igual a gente. O dia a dia é curtir a piscina e um churrasquinho, uma cervejinha. Ligou o Instagram e você muda. Você faz o personagem que é para poder vender, pô. Exatamente, eu amo Como eu falei, é muito mais trabalho do que exibição, entendeu? Lá atrás tem muito. Antes da hora da exibição tem muito trabalho. Os garotos trabalham muito. E vamos a mais um novo projeto de Ian Costa. Esse é um que, na verdade, surgiu de uma ideia do Luiz, na verdade, né? Que é fazer um livro para o final desse ano e início do ano que vem, com personalidades. Esse é um projeto que ainda está em formatação, tá? Eu não cliquei em nenhuma das fotos ainda. Eu quero fazer uma coisa um pouco mais menos voltada para artistas e celebridades e mais voltado para pessoas que eu gosto. Inclusive o Luiz é um dos personagens que vai estar nesse livro. São pessoas que eu admiro, que têm a ver com esse mundo, com esse mercado, com o meu mercado aqui, mas fotografar essas pessoas que fazem essa máquina girar, né? A máquina da propaganda, da moda, da publicidade, da comunicação, não necessariamente o principal artista, mas sim o entorno e que todo mundo conhece. Então é um livro para celebrar o mercado. Esse livro deve sair até o meio do ano que vem. Eu estou com uma diretora de arte, minha amiga, projetando a ideia, finalizando, afinando os últimos detalhes. Vai ser clicado muita coisa aqui no estúdio, muita coisa não dá, porque essas pessoas são muito ocupadas. E aí, mais do que os artistas que podem vir aqui, essas pessoas estão cuidando da vida do artista ou cuidando das entrevistas, como o Luiz está aí. O Luiz é um cara que conta... Estou usando o Luiz como exemplo, é um cara que me conta que para ir numa festa, ele sabe de todas as coisas, para ir numa festa ele tem que parar a vida dele e quando ele vai, ele está perdendo outras matérias e coisas, então não é fácil. Muitas pessoas dessas que eu admiro, você é uma delas, essa é a minha ideia, botar essas pessoas, dar destaque a essas pessoas junto com celebridades e atores e modelos e coisas. Que bacana. Mas misturar com um caldeirão bacana, né? Uma mistura. Um pouco da sociedade carioca também, um pouco de tudo isso. Que é pessoas que são... Você falou disso ontem comigo e já estava... Eu guardei em segredo. Tem algumas pessoas aqui importantes que eu acho que são legais de falar e que fizeram a noite carioca e coisas, né? Deixa quieto. Bacana, mas eu quero fazer uma coisa um pouco diferente de um livro comum. Eu quero misturar essa coisa do digital e do físico. Falei de fazer um fiscal, talvez uma exposição com coisa. Eu não vou contar mais, porque não sou eu que estou criando tudo. Eu tive a ideia inicial e eu fiz uma parceria com uma diretora de arte, que é quem está desenhando o projeto todo. E aí, talvez captar, não sei. Estou vendo ainda que ponto que está. Esse é o outro projeto. Que tudo isso tem a ver com esse lugar aqui, Luiz. Tudo que eu estou te contando tem a ver com... Cheguei aqui, sentei nessa cadeira aqui e vi que todo dia eu tenho que inventar uma coisa nova. Você ser dono de um negócio, para fazer a roda girar, é complicado, né? E aí, voltando ao meu pai, admiro ele ainda mais pelo tamanho das coisas que ele construiu. É muito difícil. Mas hoje você tem, você inclusive tem mais possibilidades do que ele quando ele começou, ele não tinha essa possibilidade, né? Hoje o mundo proporciona possibilidades para a gente que a gente pode ganhar o mundo inteiro, né? Tecnologia, né, amigo? A tecnologia é um negócio de maluco, entendeu? A gente tá ali, você está no mundo inteiro a todo momento. Essa coisa da inteligência artificial que a gente está vivendo, eu uso hoje, né? Eu sou um fotógrafo que não está com medo da inteligência artificial, eu sou fotógrafo que Aí vou falar do terceiro projeto e último, que é o projeto junto com o Marco Antônio que a gente citou, que é um projeto da Cacilda Becker, né? Uma releitura da Cacilda Becker, que ficou, de alguma maneira, meio esquecida. Ela é muito celebrada entre os artistas e tal, mas para o público geral é a maior atriz de teatro do Brasil, é uma figura icônica da nossa cultura,
e a gente está fazendo uma releitura dela, meio voltada para moda e tal, e aí eu dei uma pitada, que era a ideia original. Falei, cara, acho que ela seria up-to-date total e ela está envolvida com inteligência artificial, então essa exposição, que é o que eu estou clicando, falta ainda já está metade produzido, e já tenho fotos produzidas com inteligência artificial, eu misturei as minhas fotos com cenários em inteligência artificial, então eu estou usando isso junto, né? Acho que os fotógrafos estão muito com medo, acho que todo mundo, acho que quem é dono de revista também, quem está entrevistando também, porque teoria isso vai tomar conta de tudo e eu já tenho uma visão diferente. Eu não acho que ela vai fazer o meu trabalho. Eu acho que eu vou usar ela para fazer o meu trabalho. Exatamente. Eu vejo também tem essa visão. Eu tenho essa visão. Um operador de inteligência artificial. E eu acho muito bom resgatar. E ontem mesmo, engraçado, menino, a gente parece que tem uma sinergia, um troço muito louco. Ontem mesmo eu peguei um podcast do Marco Antônio, do Marcos Montenegro, da Montenegro Talents, e ele está no... Montenegro e Raman. Eu adoro o Marcos Montenegro, um gentleman. Conheço ele. Maravilhoso. É um dos maiores castings do Brasil. Se não maior, hein? E ele está fazendo um trabalho de trazer as divas, porque as TVs, o teatro, não sei porquê, as grandes divas... Gente, o pessoal não morreu, não. Estão aí. É meio parecido com esse projeto da Cacilda Becker, do Arthur Ferraz. Então, ele está pegando essas artistas e... Poxa, ontem eu publiquei um pedaço do podcast dele, um corte com Rosa Maria Murtinho, que está aí. E outro dia eu vi um texto lindo da Renata Sorrah, que é um grande nome da nossa cultura brasileira, da dramaturgia. Porque nós estamos numa fase meio que de etarismo, de esquecer... Renata Sorrah é Nazaré, né? Agora que eu... a Nazaré. Então, o que acontece? Ou seja, ela é uma diva, mas é um meme, ela é pop, ela está aí todo dia. Ela é totalmente pop. Você está no seu WhatsApp, no meu, diariamente ela está lá fazendo. Então E antes que copie minha ideia, alguém copie minha ideia, a Renata Sorrah está na minha lista para ser fotografada pelo Ian. Eu quero só avisar isso. Adoraria. Para mim é um sonho fotografar Renata Sorrah. Nunca fotografei. Tem aquele tipo que eu te falei que é bom, de ícones de uma época. Aquele tipo são ícones de uma época. E é muito legal esse trabalho que você está fazendo, esse último, de resgatar Cacilda Becker, que muita gente já não sabe mais. E muita gente já esqueceu total. E Cacilda Becker, irmã de Cleide. A Cacilda teve o centenário, que é a irmã dela, maravilhosa. A Cacilda, ela teve o centenário dela na pandemia. Então, acabou que ela foi pouco celebrada. Seria um momento que ela seria ultra celebrada, e a gente estava em pandemia, então isso ficou em segundo plano. Óbvio, a pandemia era a coisa mais importante naquele momento. Então, a gente está... Mas tem outros projetos, tá? A Cacilda vai voltar aí, não só com a gente, não. Tem bastante gente falando dela, então vai ser bem legal. Tem que voltar em teatro. A vida de Cacilda Becker. Tem que voltar em teatro. Mas vocês já sabem disso. Eu sei. Depois eu vou descobrir. Eu tenho espiões por toda parte. Querido, olha, entrevistar você é um bate-papo gostoso, torna a tarde da gente muito mais maravilhosa. E conversamos ontem, se conversar amanhã, a gente tem outros... A gente conversa dia sim, dia não, eu e o Luiz. Exatamente, a gente tem muito assunto, a gente tem um pensamento igual. A gente é amigo, né? Uma coisa que eu acho que pode ficar claro para o seu público, eu sou amigo do Luiz, independente dessa entrevista ou da fotografia para a revista, o Luiz se tornou um amigo porque dentro desse mercado, que tem muita gente doida e que está ali agitada e tananã,
Ele é uma pessoa correta, séria e carinhosa, que acho que é o mais importante. Querido. Obrigado. E tem um ano, acho que a gente se conhece. Parece que a gente se conhece há 10. Mais de um ano, porque foi na capa da Brenda Costa. Foi por aí. Um ano, pelo menos um ano e meio. Décadas, parece que eu sou padrinho do Antônio do Dom. Francisco e Antônio. Hoje é aniversário do Francisco. Francisco, Antônio Dom é do aniversário. Porque eu falo Tonton. Toda vez que ele fala comigo, eu falo Tonton. Antônio Francisco. Hoje é aniversário do meu filho, Francisco, 5 anos. Francisco, papai te ama, amor. Francisco, parabéns, então. Eu tinha doido para te conhecer. E quando a família vier... Eu adoro criança, né? Sou apaixonado por criança. Eu acho que não existe ser mais puro nesse mundo, mais engraçado, mais inteligente. Meus amigos morrem de rir, porque eu sento com as crianças e eu começo a conversar de igual para igual, porque a criança não é retardada, a criança não é, perdão pela palavra de retardada, a criança não é boba, a criança não é boba, é esperta, ligada. A criança é esperta. E hoje tem os assuntos de que a gente conversa. Aí meu amigo ficou impressionado, que ele chamou o filho dele para jantar comigo, pequenininho. Ele falou assim: mas não acredito que você se dá tão bem com criança. Eu falei assim: eu criei 2. Como é que eu não posso? Eu criei 2. São 2 marmanjos agora que eles não me entendem. Eu estou aproveitando, que os meus estão bem pequenos, um de 2 e um de 5. Então eu estou aproveitando bastante. Dizem que depois eles ficam meio rebeldes, né? Eu lembro que eu fiquei. Como eu fiquei rebelde, eu sei que eles vão ficar, então eu estou aproveitando bastante. Fui, né? Rebelde sem causa. Que coisa triste. Faz parte da construção do ser humano. Queridão, com felicidade. Um beijo para você, um beijo para o seu público, um beijo para todo mundo aí, galera da revista toda, todo mundo que te ajuda. É muito importante, é uma comunicação muito legal que a Portfólio faz, muito moderna, né? Uma releitura do que atual de muitas revistas aí que vocês conhecem. Fala sobre tudo, dá nota para todo mundo que precisa, fala de cultura, de moda, de viagem. Então, siga, curta, compartilha. A Portfólio merece muita atenção de vocês. Obrigadíssimo. Um beijo, te adoro, você sabe disso. E beijo, meu amigo. Até a próxima. A gente vai se falando na semana. Daqui a pouco você me liga. Beijo, querido. Beijo.